bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você. Você aqui sobre o meio ambiente que estava estudando comigo sobre aplicação da lei penal. Se você acabou de ver a nossa aula, eu espero que você tenha feito o que eu disse. Tenha abraçado seu cachorro, abraçado a sua esposa, olhado para o céu, piscado, tomado um copo de água e que não tenha olhado seu WhatsApp, seu Instagram durante isso. Eu segui a minha dica. Fui ali, eu estou no estúdio do nosso querido professor André, tem 2 gatinhos fofos, brinquei com o gatinho, tomei um copo d'água e agora eu vou voltar aqui para ensinar vocês um pouco mais sobre esse tema delicioso que é o direito penal, tá certo? Vamos voltar para nossa aula? Vamos lá! Aqui, já vimos essa questão, já respondemos e todos nós acertamos. Tempo do crime. A teoria do tempo do crime é utilizada para definir, de forma legal, como o nome já diz, o tempo do crime. Para a teoria brasileira, a teoria válida é a teoria da atividade. Segundo a teoria da atividade, considera-se o crime praticado quando da ação ou da omissão. Para essa teoria, descarta-se quando ocorreu o resultado. Veja o que diz a letra fria da lei. Eu estou trazendo a letra fria da lei aqui para a gente desmistificar o direito penal. A gente viu muito princípio, muito chato. Aqui não, aqui tá na lei, se tá na lei é verdade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro o seu resultado, tá certo? Juninho praticou um crime hoje aos seus 17 anos. Infelizmente a vítima foi a óbito amanhã, quando Juninho já tinha 18 anos. Para o direito penal, quando se refere ao tempo do crime, o Juninho praticou esse crime com 17 anos. Infelizmente, responderá como menor de idade. No máximo, poderá ficar recluso aos 20 até 21 anos, tá certo? O tempo do crime é quando ocorreu a ação ou a omissão, tá certo? Agora eu vou pedir um pouco a sua atenção para os crimes continuados. O que é o crime continuado? É um crime que ele tem uma duração maior. É um crime que ele se prolonga com o tempo, que é o caso do sequestro. Tá certo? Para os tribunais superiores, caso entre em vigor uma lei ainda que mais gravosa, durante o curso desse sequestro, a lei que será aplicada será a última, ou seja, a mais gravosa, tá certo? Então, para a doutrina majoritária, caso entre em vigor uma nova lei, vou destacar, vermelho não, vermelho é negação, vamos usar rosa, rosa é minha cor favorita, e chão roxo, vamos usar roxo, para quando eu quero chamar a sua atenção, mesmo mais grave, durante o crime, essa será aplicada, tá certo? Eu trouxe aqui a súmula 711 do STF. Eu gosto de grifar súmulas com verde no meu estudo, eu já falei para você sobre cores. Cada vez que você colocar uma cor diferente, tem um significado, seu cérebro irá assimilar. Vamos grifar de verde? Súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Vou grifar de verde porque o nosso cérebro entenderá que isso é uma súmula, tá certo? Eu já expliquei anteriormente. Se sua vigência é anterior à cessação. Não cessou, a lei nova entrou em vigor, essa lei será válida, tá certo? Vamos lá, STJ 2018, analista judiciário. Tratando-se de crimes permanentes, aplica-se a lei penal mais grave, se essa tiver vigência antes da cessação da permanência. Eu nem deveria trazer isso aqui, porque todos nós entendemos, todos nós sabemos que está certo, todos nós gabaritaríamos se tivéssemos feito o concurso de 2018 da Direito Penal, se também tivéssemos visto a aula sobre o meio ambiente. Como não podemos voltar no tempo, nós também somos irretroativos. Vamos acertar essa questão no IBAMA. Aplicação da lei penal no espaço.
falamos sobre a aplicação da lei penal no tempo. No tempo, o que ela fez no passado, se ela pode agir no futuro, quando ocorreria esse crime. Agora nós vamos falar do espaço, da Lua, da Via Láctea. Não, pelo amor de Deus, a gente está falando do Brasil. Quando essa lei será aplicada e onde ocorreu o crime, tá certo? Isso que fala a lei penal no espaço. Eu sei que você viu no edital e falou, caraca, aplicação da lei penal na Lua? Não. Vamos lá. Como o próprio nome já diz, o Código Penal brasileiro foi feito para orientar condutas realizadas dentro do território brasileiro. Todavia, existem algumas regras de sua aplicação dentro ou fora do espaço brasileiro. Olha o nosso Brasilzão. Meu Brasil brasileiro. Nem sei se é assim a música, mas eu estou cantando. Territorialidade. Para o princípio da territorialidade, será aplicada a lei penal brasileira a quaisquer crimes cometidos em seu território nacional. Ou seja, cometeu crime no Brasil, responderá pela lei brasileira. E morreu Maria Preá. Tá certo? Tal princípio não faz qualquer diferença entre brasileiros e estrangeiros. Vermelho é negação, a gente coloca de vermelho. Basta que o crime seja cometido dentro do nosso território. Olha só, Código Penal, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras do direito internacional ao crime cometido no território nacional. Vamos colocar em vermelho aqui. É negação, a gente coloca em vermelho para o nosso cérebro entender. Aplica-se a lei penal brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Tá certo? Cometeu no Brasil, responde de acordo com a lei brasileira. Agora, vamos ver aqui o que é considerado território nacional. Porque, território nacional, tá bom, professor, mas o que é? É chão? É ar? É mar? A gente vai ver agora. Eu senti que você tinha dúvida sobre isso e trouxe para você. É considerado território para fins penais. Mar territorial. O mar que está dentro dos nossos limites. O espaço aéreo e o subsolo. Não pense em você que cometerá um crime lá numa mina que não será território brasileiro. Será. Sim. Agora tem um tema que é o território brasileiro por extensão. O que é? Não está bem no nosso território, mas para a lei penal é sim território brasileiro. Vai ser o que? Aeronaves e navios públicos. Quando eu quero chamar sua atenção, eu coloco de rosa. Públicos, onde quer que se encontrem. Pode estar na China, pode estar na Rússia, pode estar nos Estados Unidos, pode estar no Azerbaijão. Onde é que é o Azerbaijão? Lá para a Ásia, lá pertinho da Europa. Você pega um trem, se você pegar um trem da Europa, viu? Se não consegue, me equivoquei. Sou professor de Direito Penal, não de Geografia, mas que fica perto da Europa. Fica, tá bom? Capital do Azerbaijão, Baku. Então pode estar em Baku, pode estar em Tbilisi, pode estar em Ouagadougou, desde que esteja dentro de uma aeronave e uma embarcação pública, é da República Federativa do Brasil, é o Aerolula, é um avião da FAB, qualquer que seja a embarcação, seja pública, ela será um território brasileiro. E quem cometer um crime lá dentro responderá pela nossa rígida e firme lei penal. Tá certo? Vamos lá. Navios e aeronaves particulares. Olha só, agora a gente está falando de particulares. Desde que em alto mar, sei que você gosta de pegar uma escuna em Guarapari e ir alto mar, ou no espaço aéreo. Tá bom? Coloquei aqui o Cruzeiro da Xuxa e coloquei aqui um aviãozinho daquela empresa que todo mundo sabe qual que é o nome. Certo? Banca CESP, órgão EMAP. Aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos dentro de um navio que esteja a serviço do governo brasileiro. Olha aqui, esse navio está a serviço do governo brasileiro.
a serviço do governo brasileiro, ainda que a embarcação esteja ancorada em território estrangeiro, pode estar ancorada lá em outro canal, no canal do Panamá, um navio brasileiro. Atracou ali, emperrou ali, marinheiros ficaram indignados, se rebelaram, um deu um soco no outro, crime de lesão corporal leve. Estava no Panamá, mas como foi dentro de uma embarcação brasileira, o crime será brasileiro, tá certo? Gabarito certo. Eu nem devia ter colocado essa cola aqui. A gente já havia entendido. Extraterritorialidade. Extraterritorialidade vem de extraterrestre. Mentira. Extraterritorialidade ficará a cargo da lei penal brasileira aos fatos cometidos fora do território brasileiro. Extraterritorialidade, além da terra, fora do território brasileiro. Coloquei aqui uma mimosinha, a mimosa, nossa amiga mimosa, só pra gente decorar que é extraterritorialidade. Mimosa. Coração. Vamos lá. Princípio da nacionalidade ou da personalidade. Dentro desse princípio, há ainda uma outra divisão. Personalidade ativa e personalidade passiva. Vamos fazer aqui um trazer rápido. Personalidade ativa. Ativa é o quê? Quando o brasileiro pratica o crime. Passivo é quando alguém sofre alguma coisa. Sempre que o direito falar ativo é quem pratica. Passivo é quem sofre. Tá bom? Vamos começar pela personalidade ativa, que é quando o brasileiro comete um crime. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Ele pode ser estrangeiro, morou no Brasil, cometeu genocídio, vai responder pelo vigor e pelo peso da lei brasileira, tá certo? Ou os crimes praticados por brasileiro. Cada um desses tópicos tem as suas peculiaridades, e essas peculiaridades nós veremos a seguir, tá certo? Vamos lá. São dois os casos de aplicação do princípio da personalidade. O primeiro diz respeito ao crime de genocídio praticado por brasileiro ou por residente no Brasil. Basta que esse crime seja praticado e a lei penal brasileira se aplicará automaticamente. Perfeito. O segundo caso se refere a um crime comum praticado por brasileiro no exterior. Para que esse brasileiro seja punido no Brasil, algumas condições terão que ser cumpridas de modo simultâneo. O que é de modo simultâneo? Vou trazer para vocês todas as condições. Não tem uma dessas, não será aplicada a lei brasileira. No caso de crime de genocídio, preste atenção, basta que um brasileiro ou que um domiciliado no Brasil pratique esse crime, tá certo? Vamos lá. Vamos ver as condições? Vamos ver as condições. O agente entrar em território brasileiro. O agente entrar em território brasileiro. Se fulano comete o crime de fumar maconha. Fumar maconha. Ele fumou maconha. Fumou maconha na Indonésia. Fumar maconha. Fumar. Vou colocar só fumar para não poluir o nosso negócio. Fumar. O agente entrar em território brasileiro, então ele precisa entrar em território brasileiro para que ele seja punido de acordo, como eu já disse, nossas leis são muito severas, todo mundo sabe, com o vigor da nossa lei. O fato deverá também ser punível no país onde fora praticado o crime. Ser punível no país onde fora praticado o crime. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que se o John Weed é o nome do nosso personagem, John Weed fumou maconha, fumou a marihuana na Holanda, onde é permitido. Aí ele vem pro Brasil, voltou pro Brasil, foi ver a sua tia Anastácia, e a Polícia Federal prendeu ele. Por quê? Porque ele praticou o crime lá no exterior. Ele vai falar, não vou para o Chilindró. Por quê? Porque onde eu cometi isso era permitido, eu tinha essa liberdade. Então, por isso, eu não posso ser responsabilizado pela lei brasileira. Outro ponto, tem que estar no rol de crimes e que a lei brasileira permite a extradição. Porque não basta que seja crime. Não basta que seja crime.
tem que estar no rol de crimes que a lei brasileira permite a extradição, certo? Rosinha, porque eu quero que você decore isso. Rol de crimes, lei brasileira permite a extradição. Lei brasileira permite a extradição. Vamos lá. O agente não ter sido absolvido no estrangeiro ou lá não ter cumprido pena. O agente não ter sido absolvido ou lá não ter cumprido pena. Por quê? Porque vigora no Brasil um princípio de que uma pessoa não pode ser penalizada duas vezes pelo mesmo fato. Então, se ele já cumpriu a pena lá, ou se ele foi absolvido lá, não tem por que a lei penal brasileira se intrometer nisso. Tá certo? A última, não ter sido agente perdoado ou ter sua pena extinta. Preste atenção. Segundo a lei mais favorável. Quer dizer que se a lei do Brasil considerar que tal fato terá pena extinta, não será culpado. Então vamos recapitular? Limpei a tela. São condições: o agente entrar em território brasileiro, o fato ser punível no país onde praticou o crime, a lei brasileira disciplinar sobre a extradição, não ter sido absolvido, não ter cumprido pena ou não ter sido perdoado ou a pena extinta segundo a lei mais favorável. Tá certo? Vamos lá. Personalidade passiva. Vamos direto para a lei? Porque nesse caso a lei é muito clara. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas. Ou seja, será punido o estrangeiro que praticou um crime contra o brasileiro se o agente está em território brasileiro, o fato de ser punido lá, está no rol onde o Brasil permite a extradição, não ter sido absolvido, não ter cumprido pena, a lei mais favorável não ter extinto sua pena e não ter sido pedida ou a extradição não ter sido negada e houver uma requisição do ministro da Justiça. Tá certo? Vamos ler? Já no segundo caso, a personalidade passiva é quando o brasileiro é vítima de um crime estando no exterior. Além dos requisitos anteriores, a aplicação dependerá de outros requisitos. A letra da lei nos traz onde esse princípio será aplicado. Vamos lá. Já conversamos que a personalidade passiva é quando alguém sofre algo. Nesse caso, o brasileiro sofreu uma agressão por um estrangeiro. Tá certo? Então, teremos os requisitos anteriores mais 2. Lembre-se, não se esqueça disso. São todos os anteriores e mais 2 de brinde. Tá certo? Vamos lá. Princípio do domicílio. Vamos ler rápido. Esse princípio é bem simples e vocês vão entender que a gente já viu isso. Princípio do domicílio. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido por pessoa domiciliada no Brasil. Esse princípio é fácil de decorar, uma vez que há apenas uma única hipótese: ser o crime de genocídio. Para a aplicação do princípio do domicílio, segundo a doutrina majoritária, não será necessário nenhum outro requisito. A gente já falou sobre isso. Princípio do domicílio, certo? Princípio da proteção ou da defesa. Princípio da proteção ou da defesa. Que é o princípio da proteção ou da defesa? É um princípio esse que impede qualquer situação no exterior que ofenda bens jurídicos importantes no Brasil. Bens que fazem parte da nossa administração, atentado contra o nosso chefe de Estado, que também é nosso chefe de governo, tá certo? Atentado contra o nosso presidente, atentado à administração pública. Isso não é permitido, não vai vir alguém no exterior, ainda que brasileiro, achar porque está no exterior, pode fazer o que quiser. Não é assim, nosso Código Penal é duro, eu já disse, a lei penal é dura, é firme, será aplicada nesses casos. Vamos ver os casos que ela será aplicada.
O princípio da proteção ou princípio da defesa tem como base a proteção de bens jurídicos nacionais. Aplica-se a lei penal brasileira aos seguintes crimes, ainda que praticados no exterior: crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República, crimes contra o patrimônio ou fé pública da União, Distrito Federal, Estados, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública instituído pelo poder público, contra a administração pública por quem está a seu serviço. Nesse caso, será aplicada a lei brasileira, ainda que o agente tenha sido absolvido no exterior. Tá certo? Opa, vamos dar a câmera para mim. Bota lá. Exterior. Vamos ver com calma? Vamos separar com calma. Vamos pegar o nosso amarelinho. O princípio da proteção, o princípio da defesa. Vamos lá. Proteção de bens jurídicos nacionais. E aplica-se aos seguintes crimes. Crimes contra a... Rosinha pra gente prestar atenção. Contra a vida ou liberdade do presidente da República. Agora eu te pergunto. E se for vice? E se for vice, depende. Depende do que, professor? Ele está ali substituindo o presidente da República ou está ali como vice? Se estiver substituindo o presidente da República, na função de presidente da República, pode sim ocorrer. Se estiver na função de vice, não. Contra o patrimônio ou fé pública da União, Distrito Federal, Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autação ou fundação pública instituída pelo poder público. A gente conhece isso aqui. O que significa isso aqui? A administração pública direta e indireta. Contra a administração pública direta e indireta e a fundação pública instituída pelo poder público, será aplicada, sim, o princípio da proteção ou da defesa, ou contra a administração pública por quem está a seu serviço, tá certo? Quem está a serviço da administração pública pratica um crime, será sim condenado. Condenado não podemos afirmar, será sim processado de acordo com a lei brasileira, tá certo? Nesses casos, casos que são bens jurídicos tão relevantes, será aplicada a lei penal brasileira ainda que o agente tenha sido absolvido no exterior. Por quê? Porque pode simplesmente um desafeto do nosso presidente mandar que alguém ceife a sua vida, mandar um míssil no nosso presidente, e quando ele for cumprir a pena, ele fala, não, já foi absolvido aqui. Você lembra, você estudou lá atrás, que quando é absolvido no exterior não sofrerá a pena brasileira? Mas neste caso não. Neste caso a gente está falando de bens jurídicos importantes. Neste caso, a lei penal brasileira será aplicada ainda que o agente tenha sido absolvido no exterior. Tá certo? Vamos voltar. Detração penal. Detração penal estará no nosso edital sobre cumprimento de pena no exterior. E o que fala a lei? A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, pelo amor de Deus, pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Vamos lá. Atenuará quando diversas, computará quando idênticas. Vocês acharam o quê? Vocês acharam que eu ia ficar apanhando pra canetinha? Não. Aqui a gente vai trabalhar com o que pode. Atenuará quando diversas, computará quando idênticas. Tá certo? Vamos pro próximo. Em atenção ao princípio do ne bis in idem, a pena cumprida no estrangeiro deve atenuar a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas, ou nela computada quando idênticas. Professor, você não falou sobre esse princípio que está
em latim. O que é esse princípio? Falei sim. Você vai se lembrar que no começo da nossa aula eu disse que ninguém poderá ser punido 2 vezes pelo mesmo crime, certo? Ninguém será punido 2 vezes pelo mesmo crime. Então, esse é o princípio do ne bis in idem. Então, vamos lá. Dito isso, a pena cumprida no estrangeiro deve atenuar a pena imposta no Brasil quando diversas ou computada quando idêntica. Foi isso que a gente disse aqui? Atenuou diversas. Acertou. Computará como idênticas. Ok. Então, nossa questão está certa. Certíssima. Vamos lá. Princípio da justiça universal. Caso o Brasil tenha firmado acordo se comprometendo a reprimir determinado crime, aplica-se a lei brasileira a esse crime em qualquer território e por qualquer agente. Sabe um caso interessante? Quando o Brasil ajudou a prender o alto escalão da FIFA, foi graças ao princípio da justiça universal. Por quê? Porque o Brasil firmou um acordo se comprometendo a reprimir determinado crime. Tá certo? Então, desde que o Brasil se comprometa a reprimir determinado crime, como o brasileiro é uma pessoa de palavra, o brasileiro fala, o brasileiro cumpre. Se ele se comprometeu, ele irá sim penalizar a pessoa que cometer tal crime. Tá certo? Princípio do pavilhão, da bandeira ou da representação. Princípio do pavilhão, da bandeira, grava isso, da bandeira ou da representação. Ficarão sujeitos à lei brasileira embarcações e aeronaves privadas, mas que possuam a bandeira brasileira, desde que não julgados no país onde o crime ocorreu. Ocorreu um crime em uma embarcação lá na Somália que carregava a bandeira brasileira. Esse crime será punido pela lei brasileira desde que não tenha sido julgado lá na Somália. Tá certo? Vamos para a próxima. Olha só, pulou muita coisa. Vamos para a próxima. Aqui eu coloquei algumas para a gente encerrar essa aula de hoje, essa nossa aula, não de hoje, encerrar esse bloco que foi muito proveitoso para nós. Vamos falar o seguinte: algumas condições de extraterritorialidade. Incondicionada, não depende de condição nenhuma. Defesa ou proteção, justiça universal. Condicionada, crimes praticados por brasileiro e princípio da bandeira. Pelo princípio da bandeira, acabamos de ver que é desde que não seja cumprido. Lá, hipercondicionada, estamos falando da passiva, que é quando o brasileiro sofre uma agressão de estrangeiro. A hipercondicionada acontecerá desde que não tenha sido negada a extradição e que haja uma requisição do ministro da Justiça. Tá certo? Olha só, temos uma questão aqui. 3 chilenos, revoltados com a derrota da seleção de futebol do seu país para o Brasil, depredaram uma sede internacional da Petrobras, localizada em Paris, França. Nesse caso, eles estão sujeitos à aplicação da lei penal brasileira, uma vez que se trata de hipótese de território brasileiro por extensão? Não. Já falamos que território brasileiro por extensão será embarcações e aeronaves brasileiras a serviço do Brasil, onde quer que se esteja, e aeronaves privadas em alto mar ou espaço aéreo. Não vai ser essa. Territorialidade mitigada é um princípio. Não vai ser essa. Extraterritorialidade condicionada, se é condicionada, vai ser crime praticado por brasileiro. E princípio da bandeira, que não é o nosso caso. Não vai ser C.
extraterritorialidade incondicionada em razão do princípio da bandeira. O princípio da bandeira não é incondicionado. O princípio da bandeira é condicionado. Então, não é essa também. Sobrou quem? A nossa querida extraterritorialidade incondicionada em razão do princípio da defesa, uma vez que a Petrobras é uma sociedade de economia mista. E sendo uma sociedade de economia mista, ela pertence à administração pública federal. Tá certo? Gente, tem mais um pouquinho, tem mais alguns temas que a gente precisa tratar. Vamos falar agora rapidamente sobre o lugar do crime. O lugar do crime. Artigo 6º do nosso Código Penal. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Veja bem, não estamos falando mais de tempo do crime, estamos falando de lugar do crime. Então, no lugar do crime, aplica-se o princípio da ubiquidade. E sim, no princípio da ubiquidade, levará em consideração o resultado. Vamos lá? 2016, CESP auditou fiscal de controle externo. No Código Penal brasileiro, adota-se a teoria da ubiquidade, conforme o lugar do crime é o da ação ou omissão, bem como o lugar onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Tá certíssimo. Esse é o princípio da ubiquidade. Tá certo? Vamos fazer um pouquinho? Vamos voltar aqui um pouquinho. Sabe como é que é? Para decorar esses dois princípios, é uma luta danada. Certo? É uma luta danada. Mas olha só, se a gente olhar com carinho para essa luta, a gente vai ver que o quê? Que lugar é ubiquidade e tempo é atividade. Lugar, princípio da ubiquidade. Tempo, princípio da atividade. Tá certo? Meus queridos, a gente chegou a mais um fim de um bloco. Mais um fim de um bloco de meia hora. Tá certo? Se você tá vendo desde o primeiro bloco, senta um pouco. Respira. Falta pouco. Falta apenas mais um bloco pra gente tirar parte da aplicação. A maior parte do nosso edital de aplicação de lei penal. Falta só mais um pouquinho. Você já sabe. Sai, toma uma água, brinca com seu cachorro, abraça sua mulher, abraça seu filho, abraça seu esposo. E logo mais você voltará para a nossa aula, tá certo? Queria dizer que sigo à disposição para tirar qualquer dúvida. Não leve dúvidas para a próxima aula, tá certo? Um grande abraço, te vejo já.